Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente e depois todos os presentes, os representantes dos sindicatos dos trabalhadores das telecomunicações, os representantes do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações, do Sindicato dos Jornalistas e da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações. Dizer depois o seguinte, e que para isto ficar absolutamente claro, o PSD sempre foi a favor da legalidade. Nós sempre defendemos que o Estado deve dar o exemplo em todas as questões. Um Estado que não cumpre a lei não pode exigir aos cidadãos que cumpram a lei e, nessa medida, consideramos absolutamente inqualificável a circunstância de o Estado, depois de ter detectado todo um conjunto de situações que são ilegais, face à legislação laboral existente no país, o Código de Trabalho tem que ser cumprido por todos, que mantenha estas situações e que não cumpra primeiro o Código do Trabalho e depois esteja a recusar a cumprir esta nova legislação do PREV-PAP. Posto isto, dizer, e porque isto é um fórum essencialmente de discussão política, dizermos que achamos muito estranho e queremos aqui deixar a nota que um partido que apoia um governo há 3 anos e meio venha aqui queixar-se desse mesmo governo porque ele não cumpre a lei, mas continuar a apoiá-lo. E, portanto, nós dizemos que alguma coisa de muito estranho tem que se estar aqui a passar, porque se há razões de queixa por parte dos partidos que apoiam o governo relativamente a esse governo, deviam ter tomado medidas naquilo que são as armas que possuem, e a arma que possuem essencial é a aprovação ou a não aprovação do Orçamento de Estado, são os acordos que eles vão fazendo periodicamente para assegurar a governabilidade do país, mas o que nós verificamos é que do objetivo não há nada e depois temos estes requerimentos, na nossa perspectiva, para fazer de conta que se faz sem, ao fim e ao cabo, fazer coisa nenhuma. Dizer depois o seguinte, o PSD sempre foi muito crítico e continua a ser muito crítico relativamente a esta legislação do PREV-PAP. E os factos mostram, a presença dos senhores mostram que nós, ao fim e ao cabo, tínhamos razão. Os precários não são responsabilidade só deste Governo, são responsabilidade deste Governo, do anterior e daqueles que os antecederam. E, portanto, o PSD, nessa parte, assume a quota-parte de responsabilidade que tem. Agora, sempre dissemos, na discussão do PREV-PAP, e continuamos a dizer, que este processo podia e devia ter sido muito mais célere. Se nós olharmos para trás, se olharmos para o último processo de regularização que existiu, e já houve outros processos de regularização, nós encontramos metodologias muito mais simples e eficazes. Em concreto, no último processo que existiu, o dirigente do serviço dizia pura e simplesmente se entendia que aquele trabalhador precário preenchia ou não preenchia necessidades permanentes, havia uma homologação por parte do membro do Governo e, a partir desse momento, o trabalhador estava automaticamente autorizado a entrar nos concursos. Nós aqui, portanto, ficava automaticamente com um vínculo assegurado. Nós aqui temos um processo complexo. E complexo porquê? Porque a ideia nunca foi resolver imediatamente o problema dos precários. A ideia foi ir resolvendo, fazendo uma gestão do processo à medida daquilo que eram as disponibilidades financeiras do Governo. E porquê? Porque o Governo chegou, inicialmente, o Governo que começou o processo com a convicção que ia poupar dinheiro, e se os senhores trabalham na comunicação social e têm todo o acesso à informação, se forem verificar, inicialmente, nas propostas iniciais, queria-se que os trabalhadores fossem todos obrigatoriamente integrados na base das respectivas categorias, mesmo quando ganhavam mais, o Governo chegou rapidamente à conclusão que, afinal, não conseguia poupar dinheiro, pelo contrário, tinha que arranjar muito dinheiro para pagar os precários. Porquê? Porque a maioria estava e continua a ser pago por fundos comunitários. E os fundos comunitários não pagam trabalhadores do quadro, podem pagar trabalhadores que desempenham funções temporárias, mas não pagam trabalhadores do quadro. E, portanto, foi necessário arranjar dinheiro. E, por outro lado, houve uma inovação neste processo de precariedade, que é a seguinte circunstância. A lei diz que são precários todos os trabalhadores que entraram no Estado, objetivamente, até ao dia 3 de maio de 2017. Isto é, não são precários como acontecia no sistema anterior, os trabalhadores que tinham 3 anos de trabalho na data em que a lei surgiu, não. Os trabalhadores que, no essencial, entraram para a administração pública até ao dia 3 de maio de 2017, muitos deles deste Governo,
todos eles passaram a ser considerados precários. E a partir daí foi também necessário fazer a gestão deste processo. E quando é perspectivada um determinado volume financeiro e depois de um momento para o outro temos um afluxo destes trabalhadores, falta o dinheiro e por isso o processo está a ser levado de forma lenta. Nós achamos que o processo vai continuar a ser protelado no tempo. Tenho que terminar, Sr. Deputado. Termino já, Sr. Presidente. Vai continuar a ser protelado no tempo para que os trabalhadores venham apenas a ser integrados já muito perto das eleições, para que tenha que ser o próximo governo a pagar a despesa e não este governo. Aliás, essa é uma marca deste governo do Partido Socialista, apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Prometem muito, mas depois, quando chega a altura de cumprir, cumprem pouco. O PSD vai continuar empenhado em que as situações de precariedade sejam resolvidas. Esse vai ser o nosso trabalho como principal partido da oposição. Muito obrigado.